Olá, bom dia para vocês. Como vocês estão? Hoje o Insta mudou todo o formato aqui. Eu tô aqui aprendendo a lidar com o novo Insta. Então eu peço paciência para vocês. E hoje a gente vai falar do que, né? Vou colocar aqui já os posts que vocês estão acostumados, né? Vamos falar do que esperar do seu futuro profissional em um ambiente tão caótico. Meu nome é Juliana Ruas, sou especializada em liderança e carreira e estou aqui para compartilhar com você o conhecimento que pode te levar além, dar um passo adiante do que você está. E aí eu pergunto para vocês, né, como que está esse ambiente, né? Quanto caos. E é muito interessante porque quando a energia do caos ela está presente, muitas vezes a gente fica confuso e a gente não consegue sair do lugar, fica emaranhado. E assim, essa foto que eu trouxe para vocês é justamente mostrando o que? O emaranhamento que causa. Então, como recomendação para esse período, eu já começo falando o seguinte: respira. Dá um tempo para si mesmo e conviva com o silêncio. Bem-vinda, Noemi, tudo bem com você? Então, eu já estou falando, né, justamente do que a gente espera de um futuro profissional num ambiente tão caótico, né? E aí, a primeira grande dica que eu dou, independente de ser profissional ou não, é respira. Respira. Puxa o ar, né? Assim, graças a Deus estamos abençoados pelo ar. Puxa esse ar e traz mais conexão com você. Então, quando tiver num ambiente de muita confusão, se silencia. Até eu coloquei aqui a foto de diversas pessoas e muitas vezes quando a gente está morando com alguém, com o privilégio de hoje morar com alguém, né? Se retira, começou a ficar muito estressado, pede licença, fala o seguinte, eu volto daqui a pouquinho, eu volto. E muitas vezes até descansa. E bebe uma aguinha também. Estão servidos de uma aguinha? Hoje, enquanto eu estava começando a live para vocês, aconteceram diversos problemas. O computador da minha filha deu problema, tive que me liberar para fazer aula. E aí, depois que eu vim estruturar aqui para estar com vocês, o Stories, a live do Insta mudou. Então, olha só as coisas que vão deixando a gente agitado e muitas vezes nos impedem de ir além, porque fica uma confusão danada. Então, é muito importante parar, respirar, pedir ajuda, silenciar, porque essas coisas elas realmente podem comprometer aí dia a dia. Então o silêncio ele é uma bênção e o silêncio nos faz conversar com os nossos pensamentos e com a nossa intuição. É muito importante. Então respira, na dúvida respira ou bebe uma aguinha e dá um tempo para si nesse caos. Evita a TV. Lógico, a gente precisa estar informado, né? Siga as recomendações médicas, né? Sabendo que o fato da gente ficar em casa, na realidade, a gente está preservando quem obrigatoriamente tem que sair. Então, a gente está olhando por nós e está olhando pelo outro. Então, isso é muito importante. E nesse ambiente caótico, muitas vezes a gente fica muito desesperançoso. É a economia, é o governo, é a prefeitura, é o presidente. Então a gente fica envolvido nessas comunicações de caos, né? Num mundo que a gente chama de VUCA, né? Que é o VUCA é um conceito americano que vem da época vem do pessoal do exército lá deles, né? Em que fala do ambiente que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então é um ambiente que eu não tenho certeza de nada. E muitas vezes o governo, que seria responsável por essa segurança, também não tem certeza de nada. Então, o que é feito num ambiente tão complexo?
para um pouco, coloca a bola no chão para ver o que de melhor a gente pode fazer. E nesse momento, a minha recomendação é o que eu posso aproveitar esse período em que eu estou realmente paralisado, em que eu estou em casa, para diminuir a minha ansiedade. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é quando eu vivo o futuro em excesso. E principalmente quando eu não vejo certeza nesse futuro. E isso nos dá medo, aumenta a nossa adrenalina, aumenta o nosso cortisol e nos deixa num ambiente de muito estresse. Então, vamos trabalhar no que a gente pode trabalhar. Então, assim, tá muito ansioso? Dá uma relaxada, de repente coloca uma música que a música alivia. Para cada pessoa é uma coisa que alivia. Fazer um exercício físico, mesmo em casa, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente, apesar de não estar circulando, o nosso corpo ele demanda que nós continuemos nos movimentando. Então, pense nisso, é super importante, ok? Então, hoje, o que eu venho? Eu venho justamente para fechar o quê? A terceira parte da organização. Né? Nós falamos há 2 semanas atrás sobre o quê? Sobre a gente ter uma agenda diária, uma agenda de organização. Ah, Juliana, mas nesse caos não preciso pensar mais nada. Precisa sim, porque tudo isso vai passar. E aí, à medida que eu estou parado e eu posso começar a me organizar, enquanto outras pessoas estão no estresse, eu estou me destacando e estou me desenvolvendo. É o que eu sempre falo da semente. A gente precisa semear. Por quê? Porque se a gente semeia num momento em que o solo, tem poucos solos, mas o solo está disponível ali, eu vou semeando e vou regando a minha plantinha, enquanto outras pessoas elas estão preocupadas com o caos e não estão conseguindo parar. Então, isso é muito, muito importante. Então, primeira semana foi falando da agenda diária, segunda semana falando do plano semanal, e aí, inclusive, eu falei das áreas da vida, né? Falei da roda da vida na semana passada, e essa semana eu venho falando do quê? Metas e objetivos a longo prazo para fechar realmente o ciclo. Quando eu consigo perceber que eu tenho domínio dessa conexão, domínio de tudo isso que está acontecendo, eu fecho o meu ciclo e eu me sinto mais seguro. Então, isso é super importante e isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, ok? Então, vamos entrar falando, né? A gente semana passada nos deu nota, né, para a roda da vida, né, em quais as áreas da vida que eu preciso realmente priorizar, quais são as áreas da vida urgentes e importantes que eu preciso tomar decisões, e isso eu vou estabelecendo para quê? Para gerar planos de ação. Planos de ação numa maneira tangível. O que é essa maneira tangível? É realmente eu colocar uma ação nisso, colocar um movimento. Então, por exemplo, eu tenho que falar com o meu chefe, tá? Eu tenho que falar com o meu chefe. O que eu tenho que falar com o meu chefe? Eu tenho que falar sobre o projeto X, tenho que falar sobre o projeto Y e tenho que falar sobre o meu planejamento de carreira. Então, não é só eu tenho que falar com o meu chefe, ou eu tenho que participar de uma reunião. Por que você tem que participar da reunião? Como você vai entrar colaborando com a reunião? Porque isso faz grande diferença, tá? Então, eu vou colocar aqui o quadrinho em que a gente hoje vai estabelecer o quê? Um planejamento estratégico e pessoal. Eu vou dar um exemplo dos PDIs, né? Para quem é da área, quem está aí em carreira em empresas grandes, tem o plano de desenvolvimento individual. Aí o pessoal chega e fala, isso é para inglês ver. É para inglês ver se você não aproveita, porque o plano de desenvolvimento individual é uma grande oportunidade que você tem de você, primeiro, formalmente estruturar um plano ligado à empresa que você está e em segundo ponto, né? Você conversar com o seu gestor e desenvolver um plano que te leve para o próximo passo. Porque é o que eu falo para vocês, de tempos em tempos o RH passa lá na área e pergunta, e aí, gente, tem alguém que pode ser promovido? Aí vocês falam, mas por que o RH faz isso? Porque
as empresas precisam reter talentos. Hoje, um talento na área de tecnologia, um talento na área de marketing, um talento na área financeira é muito difícil de repor. Então, uma pessoa que conheça a cultura organizacional da empresa, ela faz a diferença. Então, muitas vezes parece que o teu chefe não está nem aí para você, ele está sendo cobrado sim pelas suas metas e pelas suas motivações, porque é muito importante, se você é um excelente funcionário, eu sei que assim, você esteja. Então, existe uma política de retenção dos talentos que ela precisa ser levada a sério. Então, não pense que teu chefe não está nem aí. Agora, se você não fala nada, se você não se posiciona, ele vai ficar confortável. E aí, aquele budget, né, aquele orçamento para retenção, vai simplesmente ser engavetado. Então, sempre tem orçamento para promoção, pode ser pequenininho, dependendo das crises, dependendo da política, mas sempre tem orçamento para segurar aquelas pessoas boas. E o orçamento, ele não obrigatoriamente ele é relacionado ao aumento de salário. Ele pode ser relacionado ao investimento em um curso. Então, vamos supor que você quer fazer uma pós-graduação específica que contribua aí para a empresa que você trabalha. De repente, você consegue um patrocínio, né? E para as empresas, as grandes instituições de ensino, elas inclusive têm descontos e elas também têm bolsas para isso. Então, vale muito a pena você pensar nisso. Ou, de repente, um banco de horas que apareça. Então, existem diversos benefícios que não só o aumento, que você pode angariar à medida que você vai crescendo dentro da empresa. E é isso que você precisa pensar. Então, hoje, eu venho para quê? Para planejar o quê? As suas estratégias, né? Tanto profissionais como pessoais. Então, no âmbito pessoal, como autodesenvolvimento, o que você quer, assim, em um ano? O que você espera? Né? Qual é o teu objetivo? Você tem algum curso que você queira fazer? Você tem uma especialização que você deseja fazer? Você quer, de repente, fazer um curso fora? Ou, de repente, algo online, né? Você vê hoje as universidades tiveram que se reinventar. Então, provavelmente, tem cursos aí, muitos gratuitos, tá? Ou outros que não são gratuitos, mas que antigamente você era obrigado a estar presente para fazer. Tem uma especialização que eu tenho vontade de fazer, que está nas minhas metas, que é de neurociência, que ela era presencial. Eu não podia fazer por conta da minha disponibilidade, né? E hoje ela é online e a prova eu tenho que fazer presencial. Então, olha que legal o que esse ambiente de pandemia, apesar das circunstâncias, apesar de tudo, todo o sofrimento que ele traz, ele está fazendo com que as instituições de ensino se reinventem. Então, vale a pena você olhar o que eu quero crescer em termos de intelectuais, como que eu posso ficar melhor. E agora também a área da saúde. Eu comecei falando em movimento, né? Como que eu estou em termos de movimento? Eu estou cuidando da minha saúde? Estou fazendo check-up? Como que eu quero estar daqui a um ano? Muitas vezes a pessoa acha que indo para a academia ela vai ficar forte em uma semana, o que é uma desmotivação, mas não. Então, de repente, eu quero baixar meu colesterol, quero baixar meu triglicérides. Então, o que eu vou estabelecer em termos de saúde no âmbito pessoal que me faça chegar daqui a um ano muito bem? Para a mulherada, né, ficar com o bracinho assim musculoso, né? Barriga tanquinho, né? Então, o que eu vou fazer a partir de hoje que vai fazer a diferença na minha vida, né? Então, isso é muito importante em termos pessoais. No relacionamento, o que eu vou fazer com a minha família? Eu não posso encontrar meus pais mais, mas eu posso encontrar no Zoom. O que eu posso fazer? Como que eu quero estar no meu relacionamento daqui a um ano? Atendo muitas aspirantes a mamãe no futuro, tá? Daqui a um ano eu quero ter meu filho, como que eu vou me preparar para isso? Eu vou me organizar para ser uma líder esse ano,
para o ano que vem eu estar firme no meu papel, já estar acostumada com o meu papel e na sequência ter um filho, né? Como que eu vou me organizar para isso? Então, o planejamento estratégico, muitas vezes, ele é bonito, é um nome chique, né, que remete à empresa, mas a gente pode adotar a estratégia para nossa vida. E isso faz uma grande diferença. Em termos de relacionamento, como que eu vou encontrar com os meus amigos? O nível de ansiedade da gente está tão grande que isso está tendendo a deixar a gente mais deprê, mais para baixo. Então, falar com um amigo, passar a mão no telefone e ligar para um amigo é fundamental. Gente, ouvir a voz de uma pessoa e falar, poxa, tô com saudade de você, é muito importante e isso precisa ser feito. Então, daqui a um ano, quero fazer festa. Eu tenho certeza que os salões de festa, assim, o que as empresas de festa estão tendo prejuízo esse ano, a hora que resolver a vacinação, resolver a pandemia, o que não vai faltar é festa para tudo quanto é lado. Então, você já começou a planejar a sua festa de aniversário, de repente, do final do ano ou de 2022? Tem uma galera de festa que está fazendo o seguinte, faz marmitinhas e distribui para os amigos, né? Então, você encomenda, passa os endereços, eles mandam as marmitinhas e aí faz uma reunião de Zoom, que nem essa reunião que a gente está fazendo aqui no Insta, e aí canta parabéns. O que vocês estão fazendo, né? Bem-vinda, Sandra, tudo bem? Então, eu estou falando, Sandra, justamente do planejamento estratégico da nossa vida, né? Semana passada eu falei justamente para avaliar os âmbitos da vida, né? As áreas da vida, e essa semana eu estou fechando, falando justamente do que eu quero para daqui a um ano. Em relação a isso. Por quê? Porque eu tenho um ano para cumprir isso, né? Então, eu estava falando das festinhas, né? De repente, eu quero fazer uma mega festa de aniversário para comemorar o ano que vem, se tiver tudo bem, né? Eu tenho certeza que assim que a gente estiver livre para passear por aí, o que não vai faltar é festa, o que não vai faltar é abraço. Então, antes disso, né? Eu preciso semear. Por quê? Porque senão como é que eu vou fazer? Eu vou fazer festa pra quem, né? Se eu ficar brigando, se ficar nessa dualidade de quem tá certo, de quem tá errado. Então, qual o meu plano? O que eu vou fazer para melhorar a comunicação com os meus amigos, né? E aí entra o âmbito profissional também. No âmbito profissional, o que eu quero para o ano que vem? Então, tem, por exemplo, pessoas que eu atendo que estão no nível de pleno e estão querendo assumir aí uma promoção para sênior, né? Então, o que eu vou fazer deste ano para o próximo que vai me permitir fazer isso? Então, eu falo, o ano que vem eu quero ser analista sênior, ou o ano que vem eu quero ser coordenador, ou eu quero passar para diretor. Então, estabelecendo essas metas aí, eu começo a fazer o quê? Eu começo a permitir que as coisas aconteçam. E aí eu vou abrindo. E quando eu falo em termos profissionais, aqui entra a parte de dinheiro, financeira. O que eu quero? Eu quero uma casa, quero de repente quitar o apartamento que eu estou, ou de repente sair do aluguel e comprar uma casa, dar uma entrada numa casa. Então, no âmbito profissional, a gente avalia essa parte financeira. É o que eu falo para muita gente. Quando vocês conseguem uma promoção, esse dinheiro que vocês receberam, lógico, para quem está sem dívida, tudo, vocês podem usar para quitar as dívidas que vocês têm, ou mesmo para não usar. Porque é um dinheiro que você não está acostumado. Então, é fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Então, a partir de agora, vou começar a olhar programas financeiros, né? Eu sou da área de finanças, sempre fui muito conservadora, mas tem excelentes planejadores financeiros que ajudam vocês a aplicarem o dinheiro, né? Tem diversos canais aí que podem ajudar vocês. Eu recomendo o Me Poupe, da Natália Arcuri, que eu gosto dela. Não ganho nada falando isso, mas eu acho legal. Então, e aí vem a parte de promoção. O que eu vou fazer para fazer o próximo passo? Vou ter que alinhar a comunicação com o meu chefe, vou ter que fazer um curso, ou de repente eu vou ter que apresentar um projeto. Presta muita atenção no que o teu gestor fala, se vai alinhado, né? É muito importante o alinhamento de expectativa seu com ele, porque muitas vezes se você fizer esse planejamento sem consultar o seu chefe,
não vai funcionar. Então, você faça o alinhamento da sua expectativa e aí chama o chefe para conversar. Chefe, é o seguinte, a minha expectativa é que até o final do ano eu seja promovido. Eu já tenho esse item aqui para te entregar, para comprovar a minha competência, a minha capacidade para ser promovido. O que mais eu preciso fazer? Então, existe um alinhamento de expectativa e isso vai fazer uma grande diferença. E aí, no âmbito profissional, também entra a contribuição social, que é muito importante, que vai além do que eu recebo em termos de remuneração, que é o que eu faço pelo outro. Eu ajudo o outro, eu oriento o outro. Quando eu venho para a live aqui, ao mesmo tempo que eu estou gerando conhecimento e informação para os meus clientes, eu também estou distribuindo essa informação para vocês, para alertar vocês da importância de um planejamento. Então, eu estou fazendo a minha contribuição social, distribuindo informação relevante, informação embasada inclusive em ciência e embasada na experiência, né, das metodologias que contribuem e que são usadas por grandes empresas. Né? Então, a gente usa no âmbito individual aqui, mas elas são usadas por grandes empresas. E aí entra também o que eu quero de qualidade de vida. Poxa, o ano que vem eu quero fazer um curso de chefe de cozinha, por exemplo, né? Então, como que eu vou fazer para no final do ano, ou então quando tiver tudo liberado, eu fazer um mega jantar para minha família, né? Então, isso é muito importante, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar, então de sábado vocês me veem aqui no curso de dança, curto pra caramba. O que eu tô fazendo, né? E olha que interessante, né? O curso de dança, quando ele veio para minha vida, ele veio para resolver duas coisas. Primeiro, que a gente estava muito triste por conta do isolamento. E segundo, a gente estava sem movimentar. Eu faço personal, eu na realidade há um ano já online, e assim, tenho os equipamentos que ele demanda, né, de mim. E vou te falar que não é nada complicado, tá? A gente usa cabo de vassoura, a gente usa pezinho. E muitas vezes ele mesmo providencia esse material para mim, né, e deixa na portaria e a gente vai fazendo. E aí o que acontece? É importante por quê? Porque não está caminhando, então o pé está inchando, a coluna dói, a gente fica sentado aqui e nem sempre as pessoas se preocupam com a ergonomia da cadeira. Então é super importante. Eu estava com muita dor no pescoço outro dia e era só levantar o computador e toda essa dor resolveu. Então, o que eu estou fazendo em termos de qualidade de vida, né? Eu tenho um apartamento legal que me dê condição de trabalhar. O que eu estou fazendo, né? Gosto de música, gosto de viajar, como é que estão meus planos de viagem. Conheço muita gente que está aproveitando a oportunidade, alugando casas no Airbnb para poder ficar isolado, mas isolado com qualidade de vida em outro lugar. São alternativas que a gente vai criando mesmo diante da pandemia. E são possibilidades, né? Mas eu vou ficar parado enquanto a pandemia não chegar. Não sair, né? Não foi embora. A gente não sabe quando vai, né? Tem gente que fala que é 2022, tem gente que fala que é 2024, tem gente que fala que não vai mais. Então, a gente precisa se adaptar a isso e, mesmo com tudo isso, fazer o nosso planejamento estratégico, tá? Então, aqui é um ponto em que a gente fecha desde a agenda diária o que eu vou fazer. Então, de repente, na minha agenda diária eu vou colocar, vou reservar umas férias para mim, para daqui a 3 meses. Então, aí procura no Airbnb uma casa em que você possa ficar com o seu marido, por exemplo, e você vai para essa casa e vai ter qualidade de vida. E lá você vai poder, inclusive, de repente, trabalhar. Meus clientes, vira e mexe, poxa, estão em tudo quanto é lugar, entendeu? E isolados, mas de frente para o mar, isolados em uma casa. Então, essa tecnologia que a gente tem hoje, ela nos permite flexibilizar e sonhar é de graça. Então, ao invés de ficar olhando o noticiário, desliga agora, gente, e começa a sonhar. Dá uma olhada, faz um plano. Então, aqui é planejamento estratégico e pessoal, porque não faz sentido eu estar só pensando na profissão e não pensar em outros âmbitos da minha vida. Por quê? Porque se eu faço isso, eu vou estar sujeita a um estresse, tá? Vou dar uma pausa para uma aguinha. Tem alguma dúvida?
Vamos lá. Então eu vou falar o seguinte, vou trazer tecnologia para vocês. Estratégia de planejamento e criatividade do Walt Disney. Quem me conhece sabe que o Walt Disney é meu queridinho, né? Um cara que, assim, sonhador, sonhou tudo aquilo. Quem já foi para a Disney sabe o que é qualidade, sabe, sonho. Ele coloca a gente no mundo dos sonhos. Eu sempre gostei muito de viagens inóspitas, né? De estar em contato com a natureza, tudo. Só que aí, quando eu fiquei grávida da minha filha, na época eu tive a oportunidade de fazer o enxoval lá fora e lá no banco todo mundo fazia o enxoval lá fora. Eu falei, vou fazer também, né? E foi muito legal porque eu aproveitei a oportunidade para conhecer a Disney. E nada como experimentar a experiência do cliente. A experiência do que é importante para um cliente. E lá eles fazem tudo com tanto cuidado. O sorvete é gostoso, sabe? O sorriso, a música do parque. Para quem já leu um livro do Walt Disney, eles têm o cuidado, né, inclusive, repintar, fazer reparos nos postes. Então, tem uma pessoa que fica olhando se alguma coisa precisa de reparo. As flores que ficam nos postes, elas são regadas assim, com uma estratégia de irrigação. Tem uma mangueirinha lá no parque inteiro. Então, eles apertam o botão e essa flor, que fica no poste, ela é irrigada. Então, é muito interessante a preocupação que eles têm em trazer um mundo de sonhos, né? Então, quando alguém me fala de sonho, de visualização, de realização, eu penso muito no Walt Disney. E tem muita gente que fala que técnica de visualização é ridículo. Eu não concordo, porque a partir do momento que você projeta, você consegue. Eu vou dar um exemplo para vocês. O apartamento que eu vivo. O apartamento que eu vivo, um dia eu sonhei. E eu lembro que quando eu comprei esse apartamento, ele ainda estava na planta, e foi muito interessante, porque assim, era exatamente a estrutura que um dia eu sonhei. E eu faço uma dinâmica com as pessoas que eu atendo do mapa dos sonhos. Então, é um momento em que é permitido sonhar, sem crítica, sem julgamento. Então, esse apartamento a gente foi acompanhando, foi muito legal, porque foi uma construção que a gente viu durante 3 anos subindo. Então, toda semana a gente vinha aqui, olhava, e aí primeiro foi a fundação, e aí demorava para sair da fundação, até que semanalmente a gente via um andar por vez ser construído, até que chegou o nosso andar. E mais feliz ainda foi o dia que a gente pegou a chave. Então hoje está bem estruturado, é interessante que é uma coisa que a gente construiu, não sabíamos da pandemia, mas é um apartamento que nos conforta, um apartamento que está trazendo muito conforto. O meu marido engenheiro pensou em tudo quanto é tomada, então colocou umas 30 mil tomadas, né? E a gente tem tecnologia aqui para poder suportar, inclusive, essas lives que eu faço com vocês de uma maneira que não caia. Então, toda essa parte de rede é muito bem estruturada. Então, sonhar é preciso, né? Viver não é preciso, né? Mas sonhar é preciso. Porque à medida que a gente sonha, a gente vai colocando isso na nosso papel e isso vai se tornando realidade. Por quê? Porque o nosso cérebro é como um GPS. Então, em termos de neurociência, uma vez que você sonha, ele começa a buscar informações para que aquilo se materialize. Você pode até esquecer, mas o cérebro não esquece. E se você tem isso anotado num papel para você ver de vez em quando, é mais importante ainda. E é o que eu proponho, né? Com o desafio, que inclusive vai começar dia 21 de março. Você colocar tudo isso no papel, porque uma vez que você coloque, pode até ser que dentro do prazo que você estabeleceu não dê certo, mas em algum momento vai acontecer, porque é um sonho, é algo que você já visualizou. Então vamos falar um pouco da estratégia Disney, né? Como que o Walt Disney fazia? E essa estratégia, ela é sensacional,
E é uma pena que eu só conheci ela depois que que eu fiz a formação em coaching, né? Que eu tive a minha certificação em coaching executivo. E esse planejamento, ele funciona da seguinte maneira. O Walt Disney, ele tinha uma preocupação de deixar, como ele era muito visionário, eu acho que ele sofria muito, né? Porque ele falava, e as coisas assim, o povo falava, não vai dar certo. Porque o grande problema de uma pessoa visionária é que ela fala demais, mas cumpre de menos, né? Então, eu atendo muito pessoal do marketing e o trabalho que eu faço com eles é justamente de focar e de colocar os sonhos deles no papel. Porque é muito sonho, é muita criatividade. E aí a pessoa fala, esse cara é sonhador, esse cara não sabe. E aí viram até motivo de chacota. E aí o Walt Disney, ele estabeleceu uma estratégia em que ele tinha uma equipe que era uma equipe dos visionários, uma equipe dos sonhadores. Então ele colocava essa equipe de criação toda, ele pegava, separava um final de semana para essa galera, mandava para um resort e falava, gente, criem à vontade, criem sem julgamento, criem sem crítica, criem sem acreditar que não é possível. E aí essa galera criava e vai, e cria, e cria, e cria, e cria. E não tinha ninguém para falar que não podia. Então eles usavam os talentos de criação deles da melhor maneira. Por quê? Porque o céu era o limite. Então aí eles pegavam, empacotavam tudo isso que eles tinham falado, né? E guardavam. Na semana seguinte, colocava os realistas para trabalhar isso. Então, eles pegavam os realistas, avaliavam, né? Falava assim, olha, é o seguinte, eu gostaria que vocês avaliassem aqui o que funciona, o que pode ser feito, o que é possível, o que é impossível, né? E o que é difícil. Então, possível, difícil e impossível. E aí, eles colocavam lá para o pessoal da realidade, assim, os realistas. Então, naquele momento, os realistas, eles entravam com tudo, com todo o conhecimento deles e falavam, isso aqui é possível, dá para fazer, tal, isso aqui é difícil, isso aqui é impossível. E aí, na sequência, o que acontecia? Ele pegava os críticos, né? E aí os críticos olhavam o que assim, dentro das possibilidades, o que poderia acontecer, como que funcionaria. E aí eles falavam de todos os problemas que poderiam acontecer. Então, olha que interessante, ele não colocava os criativos junto com os críticos, porque o crítico ia matar os criativos. Só que o crítico é muito importante. Então, vamos, por exemplo, dar um exemplo, tá? Se eu fico muito no telefone, meu telefone pode pegar fogo? Pode, de repente. Já aconteceu no mundo, né? Então, tem alguém que pensou o telefone, mas tem alguém que pensou os riscos desse telefone. Então, tanto as pessoas de criação são extremamente importantes, como as pessoas de risco também. Vamos ver as vacinas. Então, os caras lá estão criando um monte de vacina, fazendo uma série de coisas. E aí eu tenho as pessoas que são realistas e tenho as pessoas que são críticas. Isso vai proporcionar o quê? Segurança na operação como um todo. Então, é uma estratégia que vale a pena e que traz segurança para o todo. Só que o que o Disney fazia? Ele separava cada um para tirar o melhor do talento de cada um. Porque, infelizmente, nas reuniões aí, e eu sei o quanto as empresas elas estão aí cheias de reunião para dizer que está todo mundo trabalhando, muitas vezes, coloca pessoas muito criativas com pessoas extremamente críticas. Então, aquele avião que ia aparecer, ele é o quê? Ele não sobe, ele não vai voar. Por quê? Porque os críticos e os realistas não vão impedir. Então, é muito importante que, primeiro, tá numa reunião dessa, deixa cada um falar. Porque não dá para chegar na reunião e falar assim, vamos adotar a estratégia de Disney. De repente, vocês até conseguem, né? Mas, deixa a pessoa falar. Critica a ideia, deixa e depois amadurece a ideia. E isso a gente pode fazer na nossa vida. E essa é a minha proposta aqui, em um nível pessoal. Descarregar os seus sonhos, descarregar tudo aquilo que você deseja num papel sem crítica. E aí precisa ser feito em um momento de silêncio, você com você mesmo.
não é para fazer com o companheiro ou com a companheira. Por quê? Porque de repente ele tem ideia diferente. Então vamos supor, gosto muito de parque, ou gosto muito da Disney, e a pessoa não gosta da Disney, como que vai ficar, né? Então isso é muito importante. Primeiro faça sozinho, primeiro faz essa leitura, essa análise, estratégia, esse planejamento sozinho, e aí depois compartilha. Porque aí sim, no momento seguinte, você já descarregou todas aquelas ideias que de alguma maneira seriam, como é que eu posso dizer, criticadas pelo outro. E aí, no segundo momento, você vai ter, primeiro, segurança de que você fez o seu melhor, que você descarregou todas as suas ideias, tá? Então, essa estratégia, ela é sensacional, ela deveria ser regra obrigatória nas reuniões de trabalho, justamente para poder fazer o quê? Para poder extrair o melhor de cada um. Tanto do crítico, que é uma pessoa que vê risco, como do realista, que é aquela pessoa que vai colocar na ação, que vai colocar para ser implementado, como também do visionário, que vai ficar ali vendendo, né? A turma do marketing, né? A turma que vai fazer aquilo acontecer. Então era isso que eu gostaria de dividir com vocês, tá? E aí, dentro disso, o que vai acontecer? Você vai fazer uma linha do tempo. Então, até eu mostro aqui uma linha do tempo da tua carreira, desde o comecinho, né? Então, ali a carreira, o diploma, aí depois uma promoção, né? Aí depois festa, balada, casamento, para alguns, né? A casa sonhada, as viagens, filhos. Depois a maternidade, quais são as alternativas da maternidade, inclusive eu falei sobre isso no semana passada, assim, ontem. E é interessante porque hoje tem paternidade, hoje eu vejo pais com as crianças sentados, né, trabalhando. Então os pais estão sentados ali, as crianças estão trabalhando. Hoje é um dia que meu marido dá almoço para as crianças. Então, olha que interessante o papel do homem mudando também. Meu marido aqui em casa lava a louça, meu marido coloca roupa no varal, né? Então, assim, enquanto eu vou lá, limpo a casa. Então, a gente foi obrigado a voltar para casa. E isso gera o quê? Outras possibilidades e uma visão diferente dos papéis. Então, nesse momento, está havendo uma grande revisão dos papéis. E aí existe uma grande revisão dos sonhos. Então, por exemplo, comprar um carro novo, que era um sonho de muita gente, de repente não é mais. Por quê? Porque os carros estão na garagem. Eu mesma, assim, que vocês já sabem, eu faço um isolamento bem tradicional, assim, bem conservador. Meu carro quase não sai da garagem. Tem por que trocar de carro? Ou eu posso guardar esse dinheiro para melhorar a tecnologia, comprar um celular novo. O que é importante para mim nesse momento? Então, mesmo as prioridades mudaram. Então, mesmo que você tenha feito o seu mapa dos sonhos, das suas realizações, e assim, realizações a curto prazo, ou seja, dentro do período de um ano, a médio prazo, de um período de uns 5 anos, e a longo prazo, mais que 5 anos. Como que estão os seus sonhos, né? E quais são as alternativas, porque tudo mudou. Então eu tenho uma sala de reunião, tenho um escritório, e esse escritório perdeu a função. Por quê? Porque eu tô tão bem acomodada aqui na minha casa que eu não preciso mais sair. Eu atendo tão bem e eu tenho uma interação tão legal com vocês que, poxa, nada como aproveitar o tempo para quê? Para estar com minhas filhas, para estar com meu marido, para de repente ligar uma aula de dança de salão meio-dia no sábado e curtir. Então, os conceitos, eles estão mudando conforme a pandemia está acontecendo. Então, é uma reflexão super importante de fazer. Conheço pessoas que moravam em apartamentos muito pequenininhos e que agora com a pandemia estão realmente incomodados com isso. Pessoas que moravam em São Paulo, eu moro em São Paulo, que estão mudando para o interior para quê? Para dar qualidade de vida para as crianças, para dar sol, para as crianças poderem correr.
Então está havendo uma mudança muito grande desses paradigmas e automaticamente mudam os nossos sonhos. Agora, eu não posso parar de sonhar por conta da pandemia, porque a pandemia vai passar. Tudo isso vai ser resolvido. Há 100 anos atrás tudo isso aconteceu e a humanidade ela continua, né? Então, todos os governos passam, tudo passa e na realidade o que acontece? Muitas pessoas pensam em evolução, tirando sim aprendizados do que aconteceu. E essas pessoas que eu falei, que são pessoas críticas, são pessoas que avaliam esses aprendizados, as pessoas realistas, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem, e essa é a proposta do desafio que eu vou oferecer para vocês aí até o final do dia, que é botar o quê? Botar o dia a dia no papel, depois colocar quais são as áreas urgentes que você precisa tratar, falar do momento presente e na sequência falar do momento futuro. Hoje a gente falou de futuro, né? E aí quando eu tenho o meu futuro desenhado, eu consigo dizer não, porque eu sei para que lado que eu vou. Então uma pessoa que fala assim, Juliana, tô te oferecendo um carro. Não tem nada a ver, porque não tem nada a ver com o meu objetivo. Juliana, tô te oferecendo, sei lá, uma casa de veraneio para você levar as crianças e poder trabalhar online com um Wi-Fi sensacional. Caramba, tudo que eu quero, entende? Então, você, à medida que você pauta teus sonhos e coloca ele, né, no papel, você começa a dizer sim para as coisas que te aproximam do seu sonho e não para as coisas que te distanciam dele. Então, o importante de você fazer essa lição de futuro é esse, e tira a ansiedade. Por quê? Porque eu vivo, assim, eu tenho uma visualização do futuro. Eu sei o que eu quero como próximo passo. Ah, mas eu não tenho certeza se eu vou estar vivo ou não. Ninguém tem, mas assim, eu estabeleci. Então, se eu estiver bem, se eu estiver vivo, eu sei qual é o próximo passo e eu sei por que eu vou lutar. Então, isso faz uma grande diferença. Eu não sei, eu trouxe aqui, mesmo fazendo isso, muitas vezes a gente vai mudando os nossos objetivos. Então, você vê ali, né, assim, eu coloquei aqui o trajeto da maternidade, né? Depois da maternidade, o que uma mulher quer, né? Ela quer continuar no mercado, não quer continuar no mercado, quer fazer alguma coisa mais light, quer ir para o empreendedorismo, aonde que ela quer ir? Então, um exemplo, né? O que o homem quer fazer? Qual a alternativa, né? Quer ser uma mãe mais presente, vai querer de escola no modelo híbrido, vai querer mandar as crianças para a escola, vai querer mudar de cidade. Então, olha a riqueza de informações que a gente pode sonhar, inclusive dentro da pandemia, porque nada nos impede de sonhar. Ah, Juliana, e se eu for desligado? Até isso é importante você pensar, porque quando a gente pensa, e isso tem a ver com, tem até um provérbio chinês falando disso, né? Quando eu penso o mais complicado, a pior das circunstâncias, e quando eu penso a melhor das circunstâncias, o que vier eu estou preparado. Então, isso faz grande diferença, porque aí eu tenho controle sobre as poucas coisas que eu tenho direito de ter controle. Bem-vindo, Edson, tudo bem? Então, é isso. Eu vou olhar a melhor das situações, o melhor dos mundos, então eu vou sonhar alto e ao mesmo tempo eu vou avaliar, mas e se isso não dá certo? Que é justamente o que o Walt Disney pregava. Vamos colocar o quê? Os sonhos, vamos colocar a realidade e vamos avaliar com crítica cada uma dessas coisas e como que a gente vai agir diante de cada uma das situações, das circunstâncias que a gente passar. Então é isso que vai fazer uma grande diferença. E é isso que vai fazer com que eu tenha segurança, que eu não tenha medo do futuro, né? Por quê? Porque eu tenho uma previsibilidade, eu sei o que vai acontecer. Muita gente morre de ansiedade por conta disso. Tenho tanto medo do que pode acontecer que eu não quero mexer, né? E aí, assim, eu até coloquei essa semana, no começo dela, uma informação referente a um empresário que era cliente meu, que estava super preocupado com a pandemia. Ah, eu não resisto ao próximo passo da pandemia. Tá, beleza, chegou a segunda onda, como é que faz? Tá super preparado, por quê? Porque realmente encarou a realidade.
E foi duro quando eu chamei ele para conversar e a gente avaliou o cenário. E se fechar tudo, o que que você vai fazer? E aí ele começou a criar, é o espaço da criatividade, porque na crise a gente é criativo. E quanto ele criou. Então, e aí vocês veem, por exemplo, espaços de lojas, né? Esse cliente é lojista, né? Fazendo drive-thru. Então, assim, a gente tem o WhatsApp do cliente, essa semana mesmo, uma pessoa me atendeu, né? Mandei uma mensagem, oi, tudo bem? Eu preciso desse item, uma papelaria aqui perto de casa. Preciso desse item, como é que eu faço? Ah, Juliana, deposita via Pix pra mim? Mandou a foto dos produtos que eu queria, eu selecionei os produtos, aí a pessoa falou assim pra mim, vou colocar uma sacola aí na sua portaria, deposita o dinheiro pra mim. Depositei o dinheiro pra pessoa e pronto, acabou. E ela tinha me dado duas opções, ou eu ia lá, passava na porta, drive-thru, as lojas estão funcionando drive-thru, ou então ela passaria na minha porta e me entregaria. Então, olha só como os empresários eles estão se virando diante da crise. Olha o tanto de produto que está sendo disponibilizado. E você vê empresas grandes, como por exemplo a Amazon, Magazine Luiza, concorrendo por tempo. Já não é mais uma questão de, eu não vou te entregar a mercadoria, eu vou te entregar tudo que você me pedir. A Amazon, cada dia que eu entro, eu vejo que eles estão disponibilizando mais produtos, né? Produtos, inclusive, de farmácia. Eles estão concorrendo com farmácia. Então, e frete, né? Frete hoje, quanto menor o frete, mais poder de negociação. Então, como que as empresas elas estão se reinventando diante dessa crise? E isso é criatividade. E num momento anterior, eu me lembro quando eu estava trabalhando numa empresa corporativa, isso seria impossível. Eu já falei para vocês, eu em reunião no Conselho Regional de Administração, com líderes futuristas, falando de como que ia ser daqui a 5 anos. Pois é, a gente está em 2021 e eles estavam prevendo todas essas mudanças em 2025. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ao invés de ficar vendo o noticiário, sonhem. Sonhem com algo que é possível e não julguem esse sonho. Não deixa ninguém estragar ele. Sonhe sozinho. Senta num espaço. Isso eu faço. É muito difícil, tá, gente? Sonhar sozinho. Assim, eu peço para os meus clientes fazerem e eles pedem para eu ajudá-lo. Por quê? Porque existe um estímulo, né? Assim, eu tô acostumada com isso. E aí existe esse espaço do sonhar, todos aqueles âmbitos que eu falo, a qualidade de vida, a sua parte pessoal, né? A parte profissional e a parte também de relacionamento. Então, permita-se sonhar, porque o máximo que vai acontecer é, de repente, não realizar esse sonho. Se for um sonho muito além, né? Vou comprar um helicóptero. Pô, se eu sonhar que eu vou comprar um helicóptero, eu vou morrer de frustração. E mais, para que eu vou querer um helicóptero? Não tem bem-vindo. Não tem porquê. Então, quando você sonha, não julgue, mas sonhe algo que seja factível para você. Sonhe algo que faça sentido na sua vida e que seja alcançável e que faça sentido para quem você é, para o que você gosta, né? Porque se você sonhar muito além, vou para Maldivas semana que vem. Gente, eu não vou para Maldivas semana que vem. Então tenha o pé no chão, lógico, não julgue. Vou para Maldivas daqui a 10 anos. É um sonho meu, eu quero muito para Maldivas, entendeu? Mas assim, num espaço que vai demorar um pouco mais, por quê? Porque vai me demandar uma organização, um planejamento, uma fase em que as crianças não querem nem ficar perto de mim, porque Maldivas é um espaço de lua de mel. Então, é isso que eu gostaria de dividir com vocês, né? Então, planejem o futuro de vocês. A gente está numa época de pandemia, então, Juliana, você está falando besteira, tem um monte de gente morrendo. Infelizmente, eu reconheço que tem. Agora, o que eu posso fazer com esse tempo que eu tenho? Eu posso semear uma sementinha em que eu sonhe, porque está todo mundo lutando por um futuro melhor. Essas brigas governamentais é para quê? São visões de futuro completamente diferentes. Então é uma pessoa que visualiza uma coisa, outra, e aí começa essa briga pelo que é melhor para nós,
ou pelo que tem que ser melhor para o cidadão. Agora, eu estou na minha casa, eu estou inclusive isolado para quê? Para preservar as pessoas que têm que sair de casa, então em respeito às pessoas que são obrigadas a sair, respeito aos médicos que estão fazendo o melhor por nós, eu me isolo. E aí eu aproveito esse momento em que na realidade começa a me dar aquele excesso de ansiedade para respirar, né? Coloquei aqui para vocês. Dar um tempo para si mesmo, de repente tomar uma chuveirada, deixar a água correr, pensar, refletir, sentar e pensar o que eu quero para a minha vida daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5. Tá? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço a presença de todos, é sempre uma honra estar compartilhando esse conhecimento com vocês. E assim, é o que eu falei, baseado nessas 3 lives que eu fiz de organização, desde botar a bola no chão, avaliar o momento presente, colocar tudo na pauta, até planejar o futuro, aí a gente vai fazer um trabalho aí nas próximas semanas via WhatsApp, é o desafio que eu vou lançar mais tarde, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, valeu a pena? Da minha parte, sempre vale muito a pena estar com vocês e estar compartilhando coisas que funcionam na minha vida, coisas práticas e coisas assim que realmente são usadas inclusive por grandes empresas. Então, isso aqui é muito levado a sério, tem um comprometimento muito grande e uma responsabilidade muito grande da minha parte em trazer realmente algo que seja importante para vocês. Então, até a próxima semana e um grande beijo!